Comentando a lição de segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Alguns episódios do ministério do Senhor Jesus merecem uma atenção melhor, principalmente porque têm lições profundas para a nossa vida cristã. Por exemplo, o encontro com o jovem rico demonstra nossa aceitação de Jesus de forma plena, sem reservas. A cura do cego em 2 etapas indica que nossa conversão pode ser progressiva diante do nosso chamado. A cura do cego Bartimeu mostra que não devemos perder as oportunidades que Deus nos dá. A vinda a Jerusalém para entrar de forma triunfal nos mostra que Jesus pode voltar para nós de forma repentina e para o mundo de forma catastrófica para aqueles que não se prepararam. Quando Jesus chegou em Jerusalém montado num jumentinho, foi de surpresa e os preparados se alegraram com sua chegada. Quando Jesus certa vez saiu de Betânia na direção de Jerusalém, era possível ver o templo banhado pelo sol de longe. Já perto da cidade, Jesus teve fome e viu uma figueira. Ele se dirigiu para ela porque suas folhas abundantes indicavam que poderia ter frutos maduros para oferecer ao Criador. Qual é o significado dos eventos relatados no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 26? Jesus amaldiçoou uma figueira e purificou o templo. A figueira era símbolo dos líderes religiosos, com uma religião de fachada, sem frutos, e o templo seria destruído anos mais tarde, pois parecia também uma árvore sem frutos. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, em seguida, ele purificou o templo, mas estava anunciando o que aconteceria ao templo no futuro. Esse templo, que não estava cumprindo com o seu propósito de frutificar, estava impuro por causa dos sacerdotes e líderes corruptos. E dessa forma, o templo estava fadado à destruição, o que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O templo caiu para nunca mais ser reconstruído. Jesus é zeloso pela casa de seu Pai e não poderia permitir uma afronta tão grande no lugar considerado santo. Outra coisa que causou espanto aos discípulos foi ver a figueira seca desde a raiz, e Jesus aproveitou para ensinar aos discípulos que a oração pode ser tão poderosa quanto a medida de nossa fé. Porém, tem que haver espírito de perdão para que tudo funcione conforme a vontade divina. Jesus relacionou nossa aceitação diante de Deus com nosso espírito de perdão com aqueles que nos ofendem. Na ocupação das Filipinas, um médico cristão que trazia remédios foi ferido por um soldado e todos os remédios foram jogados no lixo. O médico teve que ficar 15 horas por dia se tratando das pancadas que levou. Na hora da oração, ele não conseguia orar, pois se lembrava e tinha ódio daquele soldado. Foi só depois de longo exercício espiritual que ele conseguiu exercer o perdão ao soldado cruel. E aí sentiu um alívio no seu coração. Conseguiu orar e usufruir ele mesmo o perdão divino em sua vida. Jesus tinha razão sobre a influência do perdão sobre a eficácia da oração. Um coração trancado não recebe as bênçãos. Que Deus nos abençoe.